Ludoterapia. A ludoterapia não diretiva, como foi dito antes, pode ser descrita como uma oportunidade que se oferece à criança de poder crescer sobre melhores condições. Sendo o brinquedo seu meio natural de autoexpressão, lhe é dada a oportunidade de, brincando, expandir seus sentimentos acumulados de tensão, frustração, insegurança, agressividade, medo, espanto e confusão. Libertando-se desses sentimentos através do brinquedo, ela se conscientiza deles, esclarece-os, enfrenta-os, aprende a controlá-los ou os esquece. Quando ela atinge uma certa estabilidade emocional, percebe sua capacidade para se realizar como um indivíduo, pensar por si mesma, tomar suas próprias decisões, tornar-se psicologicamente mais madura e, assim sendo, tornar-se pessoa. A sala de ludoterapia é um bom lugar de crescimento. Na segurança dessa sala, onde a criança é a pessoa mais importante, onde ela está no comando da situação e de si mesma, onde ninguém lhe diz o que deve fazer, ninguém critica o que faz, ninguém a importuna, faz sugestões, estimula ou intromete-se em seu mundo particular. Subitamente, ela sente que pode abrir suas asas, pode olhar diretamente para dentro de si mesma, pois é aceita completamente. Pode olhar, pode pôr à prova suas ideias, pode expressar-se completamente, pois esse é seu mundo e não tem que competir mais com outras forças, tais como a autoridade adulta, rivais contemporâneos ou situações onde ela é um penhor humano no jogo entre pais contentores ou onde é o alvo das frustrações e agressões de outras pessoas. Ela é um indivíduo dentro do seu próprio direito. É tratada com dignidade e respeito. Pode dizer qualquer coisa que sinta da maneira que quiser e é aceita completamente. Pode brincar com os brinquedos do modo que gostar e é aceita completamente. Pode odiar e amar e ser tão indiferente quanto uma estátua e ainda é aceita completamente. Pode ser rápida como um furacão ou lenta como uma tartaruga e não é nem contida e nem apressada. É uma experiência única para a criança descobrir de repente que as sugestões, ordens, recriminações, restrições, críticas, desaprovações, ajudas e instruções dos adultos desapareceram. Tudo isso é substituído pela aceitação completa e pela situação permissiva que lhe possibilita ser ela mesma. Não é de se estranhar que a criança, durante seu primeiro contato terapêutico, frequentemente demonstre espanto. O que vem a ser isso? Fica desconfiada e curiosa. Durante toda a sua vida, sempre houve alguém para ajudá-la a viver. É possível que houvesse até quem tivesse determinado viver a sua vida por ela. De repente, essa interferência desaparece e ela não vive mais à sombra de alguém que a obscureça. Vê-se de repente a luz do sol e as únicas sombras são as que ela própria quer lançar. É um desafio.
e algo profundamente enraizado na criança responde a esse desafio claramente sentido para ser, para exercitar esse poder de vida dentro de si mesma, dirigi-lo, torná-lo mais útil, decisivo e individual. Tenta fazê-lo primeiramente de maneira hesitante. Depois, à medida que sente liberdade e segurança na situação terapêutica, avança com mais firmeza na exploração das possibilidades dessa experiência. Não está mais bloqueada por forças exteriores e o mundo dentro de si mesma, para crescer, não tem barreiras a contornar. A resistência psicológica que anteriormente encontrava desapareceu. A presença na sala de brinquedos de uma terapeuta compreensiva e amigável que a aceite dá-lhe essa sensação de segurança, fortalecida pelo pequeno número de limitações. A participação da terapeuta durante o contato terapêutico reforça também o seu sentimento de segurança. A terapeuta é sensível ao que a criança está sentindo e expressando através do seu brinquedo e de sua verbalização. Ela reflete essas atitudes emocionalmente expressas de tal maneira que ajude a compreender-se melhor. Ela respeita a criança, sua capacidade de manter-se sob seus próprios pés e de tornar-se um indivíduo mais maduro, independente se lhe é dada uma oportunidade para isso. Além disso, para ajudar a criança a obter uma melhor compreensão de si mesma, através do reflexo de suas atitudes emocionais, a terapeuta também lhe proporciona o sentido de que a está compreendendo e aceitando, sempre independentemente do que ela diga ou faça. Assim, a terapeuta dá-lhe a coragem para aprofundar-se no seu mundo interior e de lá trazer o seu eu verdadeiro. Para a criança, a terapia é realmente um desafio a esse impulso interior que está constantemente lutando pela realização. Um desafio que nunca foi ignorado na experiência da autora com crianças. A velocidade com que elas utilizam essa oportunidade varia de pessoa para pessoa, mas o fato de que essa variação nos graus de crescimento venha a ocorrer durante a experiência de ludoterapia já foi demonstrado muitas vezes. Para a terapeuta, é uma oportunidade de testar a hipótese de que, se lhe é dada uma chance, a criança pode e realmente tornar-se madura, mais positiva em suas atitudes e mais construtiva na maneira pela qual expressa esse impulso interior. A autora acredita que essa mesma força interior para a autorrealização, maturidade e independência que cria também as condições para o que chamamos desajustamento, que parece ser ou uma determinação agressiva da parte da criança para ser ela mesma, seja do modo que for, ou uma grande resistência ao bloqueio de sua completa autoexpressão, por exemplo, quando Tom é repreendido por seus pais, professores, amigos, porque sua atitude e comportamento tornaram-no inaceitável para eles. Então ele teima em conservar-se assim.
embora eles o ataquem. Lutará contra eles, ficará empurrado, há de desafiá-los. Fingirá que cuspiu na bandeira e, em sua completa frustração e conflito, chorará desesperado. Isso parece ser também verdadeiro quanto às outras crianças mencionadas neste livro. Estão lutando pela maturidade, pela independência e pelo direito de serem elas mesmas. Se o leitor examinar todo o material ilustrativo desse livro, tendo em mente uma pergunta: na realidade, o que aconteceu a essa criança durante a hora de terapia? A resposta parece saltar diante dele. Deu-se à criança a oportunidade de canalizar esse sentimento interior para um modo de vida positivo e construtivo. Ela se agarrou avidamente a essa oportunidade e é capaz de resolver seus próprios problemas, de fazer suas próprias escolhas, de assumir responsabilidade pelo que faz muito mais do que lhe é usualmente permitido. Citações do que as crianças disseram ao descreverem a experiência de ludoterapia levantam-se em conta que foram observações feitas espontaneamente. São mais conclusivas daquilo que essa experiência representa para elas do que qualquer coisa que a terapeuta possa dizer. 3 meninos de 8 anos estavam tendo sessões de ludoterapia de grupo. Durante a 8ª entrevista, Herb de repente perguntou à terapeuta: "Você tem de fazer isso? Ou você gosta de fazer isso?" E acrescentou: "Eu não saberia como fazê-lo." Rony perguntou: "O que quer dizer com isso?" "É só brincar." E pronto, só brincar. E Owen concordou com Rony: "Claro que sim." Mas Herb continuou a discutir: "Quero dizer que não saberia fazer como ela faz. Nem sei bem o que ela faz. Ela parece não fazer nada. Só que de repente estou livre. Dentro de mim estou livre." Abre largamente os braços. "Sou Herb, Frankenstein e Tojo e um diabo." Ri e bate no peito. "Sou um grande gigante e um herói. Sou maravilhoso e terrível. Sou Bob Espertalhão. Sou 2, 4, 6, 8, 10 pessoas ao mesmo tempo. E luto e mato." Terapeuta: "Você é várias pessoas numa só." Rony: "E você fede também." Herb lançando um olhar a Rony: "Se eu fedo, você fede também." Terapeuta: "Você é vários tipos de pessoas quando está aqui. É maravilhoso e terrível, bobo e espertalhão." Herb interrompendo o exultante: "Sou bom e ruim. E ainda continuo sendo Herb. Estou lhes dizendo que sou maravilhoso. Posso ser qualquer coisa que quiser." Aparentemente, Herb sentiu que durante a hora de terapia podia exprimir livremente
todas as atitudes e sentimentos que eram uma expressão de sua personalidade. Sentiu a permissividade e a aceitação que lhe permitiram ser ele mesmo. Pareceu reconhecer o poder de autodireção que tinha dentro de si. Outro menino, de 12 anos, comentou durante a primeira sessão de terapia: "É tudo tão estranho, tão diferente. Aqui você diz que eu posso fazer o que eu quiser. Não me diz o que eu devo fazer. Posso fazer um bonequinho de argila com a cara da minha professora de trabalhos manuais e dar para ela para o jacaré comer." Eu posso fazer qualquer coisa. Posso ser eu. Billy, de 5 anos de idade, sempre se referia a si próprio na segunda ou na terceira pessoa. Quando queria fazer alguma coisa, como tirar seu casaco, por exemplo, ele diria: "Você vai tirar seu casaco." Ao invés de "vou tirar meu casaco." Ou "você pode pintar." Ao invés de "vou pintar." Gradativamente, durante as sessões de terapia, Billy tornou-se eu. E no fim de uma sessão disse: "Eu achei a areia interessante hoje." Durante o 6º contato, finalmente, entrou na caixa de areia, sentou-se e correu os dedos pela areia branca e limpa. E disse com uma nota de encantamento na voz: "Hoje eu entrei na caixa de areia. Aos poucos, eu entrei na areia." Era bem verdade. Semana após semana, fora chegando cada vez mais perto da areia, até que, como dissera, hoje eu entrei na caixa de areia. Descobrir seu caminho, testar a si próprio, deixar revelar sua personalidade, tomar a responsabilidade por seus próprios atos. Isso é o que acontece durante a terapia. Dúzias de exemplos semelhantes poderiam ser citados. Cada experiência terapêutica demonstra essa manifestação típica. A criança adquire a coragem de seguir em frente e de se tornar um indivíduo mais maduro e independente. Desde que o elemento de completa aceitação da criança parece ser de tão vital importância, vale a pena um estudo mais profundo. Aceitação de quê? A resposta parece ser aceitação da criança e a firme crença de que esta seja capaz de autodeterminação. Respeito por sua capacidade de tornar-se um ser humano pensante, independente e construtivo. A aceitação parece também implicar uma compreensão desse movimento ininterrupto em direção à completa autorrealização, como um indivíduo psicologicamente livre e que, portanto, pode funcionar com sua capacidade máxima. Uma pessoa ajustada é aquela que não encontra excesso de obstáculos em seu caminho e a quem se deu a oportunidade de se libertar e de se fazer independente e dona de si. A desajustada é aquela a quem, de uma maneira ou outra, negou-se o direito de conseguir tudo isso sem ter de lutar.
Um exame de nossos arquivos demonstra-o repetidamente. Às vezes, o indivíduo é rejeitado e posto de lado. Às vezes, é sufocado por cuidados e, ao mesmo tempo que o amparam, tornam mais difícil para ele romper as barreiras. Os indivíduos não manifestariam os sintomas de seu comportamento a menos que estivessem lutando para conseguir um status individual. Os caminhos que buscam para isso são muitos e variados, mas têm em comum a resistência do indivíduo contra o bloqueio de sua maturidade e independência. Mesmo a criança dominada, que se torna rigidamente independente, consegue independência desse modo. A criança mimada, que se recusa a aprender a ler na escola, parece, à primeira vista, estar lutando por independência e maturidade. Este poderia ser o caminho mais eficaz que descobriu para manter-se no controle da situação, e é por isso uma satisfação para ela, já que isso expressa seu poder de dirigir-se e de individualizar-se. Esta é uma hipótese que traz controvérsia, e é apresentada apenas como uma interpretação de observações primárias feitas em relatórios de ludoterapia. O crescimento interior do indivíduo ocorre algumas vezes num espaço de tempo inacreditavelmente pequeno, mas está sempre presente, seja em grau maior ou menor. Muitos casos comprovam que a única necessidade do indivíduo é viver sem amarras, ser libertado e poder expandir-se completamente, sem se desgastar numa luta frustrante, para que seu impulso interior possa ser satisfeito. Isso não significa que ele tenha se preocupado tanto consigo mesmo, que o resto do mundo cesse de existir para ele. Significa que ele aspira à liberdade de realizar naturalmente esse impulso interior, sem que seja necessário fazer disso o objetivo central de sua vida. E ainda canalizar todas as suas energias para uma luta contra barreiras que impedem sua maturidade e que tornam sua atenção voltada para o interior de si mesmo. Quando esse impulso interior é satisfeito natural e constantemente, desde que crescimento é um processo contínuo, tanto quanto a vida, isso é excelente. O indivíduo adquire maturidade física e precisa adquirir maturidade psicológica para equilibrar a balança. Assim como o indivíduo utiliza sua crescente independência física para estender os limites do seu potencial físico, ele usa sua crescente independência psicológica para alargar as fronteiras de sua capacidade mental. A criança que sabe correr anda mais depressa do que a que só sabe engatinhar. A que aprendeu a falar pode comunicar-se de maneira muito mais eficaz do que a que apenas sabe balbuciar. Com a maturidade, vem o crescimento do indivíduo para abarcar o mundo
na medida em que lhe é possível incorporá-lo em seu esquema de vida. E é assim durante a vida inteira. A criança psicologicamente livre pode obter muito mais do que uma maneira construtiva e criadora, do que outra que gasta todas as suas energias numa batalha tensa e frustrante para se libertar e atingir o seu status como indivíduo. Ela será um indivíduo. Se não conseguir por um meio legítimo, procurá-lo-á através de ações substitutas. É assim que a criança tem acessos de mau humor, faz pirraças, fica emburrada, sonha acordada, briga e tenta chocar os outros com seu comportamento. Os professores dizem muitas vezes, quando tentam manobrar uma dessas exibições: dê-lhe alguma responsabilidade dentro da sala. E tem usado outros artifícios semelhantes, tentando vir ao encontro da necessidade da criança de ser reconhecida como uma pessoa de valor. Similarmente, durante a ludoterapia, dá-se à criança a possibilidade de realizar esse poder que tem dentro de si, de tornar-se ela mesma. Os brinquedos auxiliam o processo porque são um meio natural de autoexpressão da criança. E é um material geralmente concedido à criança como propriedade sua. Brincar livremente é para ela uma expressão do que quer fazer. Ela pode orientar o seu mundo. E é essa a razão pela qual o terapeuta não deve dirigir o brinquedo de maneira alguma. Ele coloca nas mãos da criança o que lhe pertence. Nesse caso, os brinquedos e o seu uso não dirigido. Quando ela brinca livremente e sem ser dirigida, está expressando a sua personalidade. Está experimentando um período de pensamento e ação independentes. Está liberando os sentimentos e atitudes que desde há muito tempo vem lutando para sair em campo aberto. Por isso é que parece necessário dar à criança a consciência de que ela tem um problema para que ela possa usufruir das vantagens da sessão de terapia. Muitas crianças utilizaram a experiência terapêutica e emergiram dela com sinais visíveis de atitudes mais maduras e, mesmo assim, nunca chegaram a tomar consciência de que isso era mais do que um período de brinquedo livre. A ludoterapia não diretiva não pretende ser um meio de substituir um tipo de comportamento pouco desejável por outro que é considerado mais desejável pelos padrões adultos. Não é uma tentativa de impor à criança a voz da autoridade que diz: você tem um problema, eu quero que você o corrija. Quando isso acontece, a criança o recebe com resistência, seja ela ativa ou passiva. Ela não quer ser manipulada. Acima de tudo, luta para ser ela mesma. Padrões de comportamento que não foram escolhidos por ela são coisas inconsistentes que não valem a pena o tempo e o esforço requerido para forçar sua assimilação. O tipo de terapia que estamos descrevendo é baseado numa teoria positiva das capacidades individuais. Não está limitado a nenhum crescimento do indivíduo.
É, antes de tudo, um ponto de partida. Começa onde o indivíduo está e deixa-o ir tão longe quanto ele é capaz de ir. Por isso é que não há entrevistas de diagnóstico antes da ludoterapia. Sem levar em conta o comportamento sintomático, o indivíduo é encontrado pelo terapeuta no ponto em que está. E é essa a razão porque a interpretação deve ser evitada o mais possível. O que aconteceu no passado é fato passado, já que a dinâmica da vida está constantemente mudando a relatividade das coisas. Uma experiência passada é colorida pelas interações da vida e está também constantemente mudando. Tudo que tente impedir o crescimento do indivíduo é uma experiência bloqueadora. Trazer a terapia ao seu passado elimina a possibilidade de que ele tenha crescido nesse meio tempo. E, consequentemente, o passado não tem mais o mesmo sentido que tivera anteriormente. Perguntas de sondagem são também eliminadas pela mesma razão. O indivíduo selecionará as coisas que para ele são mais importantes quando estiver pronto para fazê-lo. Quando o terapeuta não diretivo diz que a terapia está centrada no cliente, realmente quer dizer isso, porque para ele, o cliente é a fonte do poder vivo que dirige o crescimento de dentro para fora. Durante uma experiência de ludoterapia, esse tipo de relacionamento é feito entre o terapeuta e a criança, o que permite à última revelar seu verdadeiro eu e, conseguindo sua aceitação, e através dessa aceitação, tendo crescido sua autoconfiança. Ela é mais capaz de estender as fronteiras da sua personalidade. A criança mora no mundo todo seu e poucos são os adultos que a compreendem realmente. A vida moderna é tão agitada e opressora que fica difícil para a criança estabelecer com os adultos o relacionamento íntimo e delicado que é necessário à compreensão do que se passa em seu interior. Muitas pessoas tentam explorar a sua personalidade e assim ela defende a sua identidade. Mantém-se de lado, divertindo-se com coisas que para ela são muito mais interessantes e importantes. Inclinada atentamente sobre uma coisa qualquer, a criança satisfaz sua insaciável curiosidade e seus interesses sensoriais. O adulto acha graça ou a critica quando ela anuncia, tendo na voz a emoção de uma verdadeira descoberta. Olha, essa areia é áspera, grossa e não tem gosto de nada. Gosto de nada é assim? Ou essa tinta de dedo está suando como lama vermelha ou lama verde. Eita, laminha suada. Ou a observação. Gente indo do trabalho para casa, do trabalho para casa, do trabalho para casa, indo para o leste quando vão para o trabalho, do trabalho para casa, indo jantar, amanhã vão voltar de novo, vão voltar de novo, vão voltar de novo para o oeste. Virão para o oeste de manhãzinha e voltarão para o trabalho.
Ou, no caso do menininho de 5 anos que está olhando pela janela para uma grande igreja que há na vizinhança. Olha lá a igreja, o igrejão, a igreja que sobe até lá no céu, a igreja que toca música, a igreja que toca 1, 2, 3, 4 vezes, quando são 4 horas. Um igrejão com estacas em volta e onde todo o pessoal vai. E após uma longa pausa, e céu, um montão de céu lá em cima, e um passarinho, um avião e fumaça. E depois uma pausa mais longa. E Dibs na janelinha, olhando aquele trenhão. Daqui a pouco, aquilo ali parece enorme para você, disse-lhe a terapeuta tranquilamente. É verdade, grandão, muito grandão. Tudo parece grande, muito grande, disse a terapeuta. Dibs sai da janela e ele suspira. Mas Dibs não, disse ele. Dibs não é do tamanho da igreja. Há ritmo, poesia e agudeza nessa observação. Os adultos estão às vezes tão apressados que não têm tempo para apreciar as crianças. O menininho de 5 anos que fez essa observação 3 meses antes fora classificado como estranho, lento, incapaz de comunicação com os outros. Nossa cultura impõe a dependência na criança, mas ela continua a crescer, independentemente do seu mundo interior. Na hora da terapia, uma vez que a criança tenha adquirido confiança no terapeuta e o tenha aceitado tanto quanto ele aceitou, passa a compartilhar com ele seu mundo interior. E através dessa participação, alargam os horizontes de seus mundos.